professor de geografia deu um amasso num bilionário ao vivo. Vocês viram isso no debate? Não é que ele acabou com o bilionário, ele tem que ver as coisas que esse professor de geografia falou, o que ele construiu na vida, entendeu? Que mapa que ele desenhou, que GPS que ele construiu. Não é assim. Acabar com o bilionário, acaba com o bilionário. Não, nada a ver, porque teve uma hora que ele até falou que vender curso é como se fosse coisa de esquema de pirâmide, olha só. Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha aí. Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado, eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Vendendo curso ou fazendo pirâmide, tá vendo? O cara comparou a mesma coisa. Acabou com o bilionário, acabou. Se não, esse cara tá errado, ele tá abrindo muitas janelas, ele não fecha os assuntos. Não, você já não vai acabar com o bilionário. Esse cara, professor, continua pobre, o bilionário continua rico, mesmo depois dessa discussão, cara. Isso não é acabar com o bilionário. Um professor de geografia contra o bilionário Flávio Augusto. Eu cometi o crime de, no nosso último vídeo, nossa última análise, não analisar esse trecho. Realmente eu não cheguei, não vi esse trecho no último vídeo, e um monte de gente comentando, Vitor, mas a melhor parte você não reagiu, a parte que o bilionário tomou um amasso do professor de geografia. Então, corrigindo esse erro que estamos aqui hoje com esse objetivo. Vamos analisar então o debate no momento que nós temos um professor de geografia, um professor de esquerda, muito provavelmente, debatendo com o bilionário Flávio Augusto, e esse trecho está sendo divulgado na internet como o trecho que o bilionário ficou sem argumentos. Vamos comentar um pouco sobre isso pela ótica da retórica. Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar esse trecho polêmico, professor de geografia contra Flávio Augusto. Confesso que esse é um trecho que está muito famoso na internet, muitas pessoas dizendo que finalmente alguém foi lá e deu aula para o bilionário, falou na cara do bilionário tudo que ele precisava ouvir. O Flávio comentou sobre isso também em outros eventos que ele participou, teve um evento da Trinca em São Paulo, e ele comentou sobre esse debate, inclusive sobre esse momento que ele debateu com o rapaz aqui. Você vê que o professor realmente ficou na cabeça do Flávio, né? Foi algo que ficou ali mesmo depois que o vídeo foi encerrado, que o vídeo foi postado. E a gente vai analisar para ver se teve esse amasso, né? O que aconteceu, quais foram as estratégias utilizadas aqui na retórica, tanto pelo professor quanto pelo Flávio. Vamos lá, então. Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. Eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. Então vamos lá. O rapaz, ele faz uma indicação que ele vai abrir um tema para falar do tema principal. Então ele fala, ó... Voltando um pouco ao debate... Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. Eu só queria lembrar... Falando um pouco da questão do sucesso e voltando do debate moral. Por que ele falou isso? Porque, não sei se vocês conseguem ler aí, mas o tema desse momento do debate é: o sucesso é uma ciência exata. Só que o nosso camarada aqui, apesar de fazer um preâmbulo indicando que ele vai voltar para esse tema de sucesso ser ou não uma ciência exata, ele vai para outro ponto, né? Ele fala, eu quero voltar e falar um pouco sobre a questão moral. Então, aqui ele não está debatendo diretamente a premissa do tema daquele momento, ele está indo para outro ponto, né? Se vai favorecer a argumentação dele agora ou não, isso são outros 500. Mas vale a pena notar, né? A pessoa... Eu já falei isso várias vezes em vídeos, né? Mas quando você vai debater com alguém, é interessante que você tente focar o debate no tema que está sendo falado naquele momento. Então, agora a gente vai falar sobre o sucesso ser ou não uma ciência exata. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Primeiro eu quero falar, Flávio, de quando você era mais novo, que eu acho que você fez um golpe lá, etc. Não, tudo bem. Isso aí é outra coisa. Talvez em algum momento a gente fale sobre isso. Mas e agora? Sobre sucesso ser ou não uma ciência exata? Qual é a sua argumentação? Então, é sempre importante frisar para a pessoa qual é o tema, né? Mas vamos ver como que o rapaz vai abrir. O Flávio ficou ok com isso, né? Não ligou. O rapaz claramente abre o tema indo para outro tema e não falando do tema principal, mas se o debatedor, que é o Flávio, não se incomodou, vida que segue. Eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente... É que o Flávio já começou a se manipular ali, né, arrumar a roupa, né? O que o professor falou gerou um incômodo no Flávio nesse momento. Contextualização básica, né? Por que gerou esse incômodo no Flávio agora, a ponto dele se arrumar e tal, né? Por que essa fala do professor gerou? Porque o Flávio está a todo momento criando uma distinção na argumentação dele
entre políticos e bilionários. Então ele fala assim, o problema são os políticos, o problema é o governo, o problema é o Estado. O bilionário não é o problema. O bilionário gera riqueza, gera emprego, etc, etc. Então, ele está fazendo essa dicotomia e o professor abre justamente falando assim, ó, essa dicotomia não é exatamente da forma que você está falando não, viu, Flávio? Ó, políticos e bilionários estão frequentemente juntos ali, fazendo o que a gente chama de lobby, né? O que o pessoal conhece como lobby. Mas isso gera um desconforto no Flávio, ó. Começa a se manipular, né? Essa fala inicial do professor já teve um efeito no Flávio ali. São políticos e, curiosamente, eles são brancos, são pessoas... A maioria dos empresários são políticos e, curiosamente, eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Exceção. E brancos são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção. Talvez você seja uma exceção. Ele corta o contato visual com o Flávio, faz uma micronegação de cabeça e um smirk. Não, o smirk é aquele sorrisinho de canto de boca, né? Também conhecido como desprezo, né? Então, talvez você seja uma exceção. Ele mesmo não acredita que o Flávio Augusto seja uma exceção, né? A interpretação que eu tiro desse momento é essa. São brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção. Talvez você seja uma exceção e um sorrisinho ali de canto de boca. Então, aí ele mantém o sorriso, inclusive, né? Entendo eu que o professor não acredita que o Flávio Augusto seja uma exceção, que o Flávio Augusto também, na visão do professor, também é branco, etc, etc, privilegiado e não é uma exceção, não começou do zero como ele disse que começou, não. Entendo que essa seja provavelmente a visão do professor aqui. E são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção, mas a gente vê... Faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção. Que bom, né? A shrug aqui no ombro. Que bom se você for uma exceção. Né? Exceção, mas... Nunca... Shrug, né? Apontado no lateral. O que é o shrug, né? Esse gesto de ombro? O shrug é uma variação desse gesto aqui, ó. Esse seria o gesto completo, é? Não sei, não tenho certeza. Não, ele é um gesto culturalmente muito comum no Ocidente. Quando a gente desconfia de algo. Cara, não faço ideia, não acho que é por aí. Então, quando você dá uma apontada unilateral, que nem o professor faz agora, isso é uma variação do shrug. Eu nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção. Que bom se você for uma exceção, né? Então, o professor não acredita que o Flávio seja uma exceção de fato. Então, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer. E isso gerou um baita incômodo no Flávio, né? Eu sou, faz questão de afirmar ali. E concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né? 2 trilhões de reais. Isso é em patrimônio. 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar... Bom, então aí a gente já tem o debate, né? O professor está trazendo, então, que bilionários estão frequentemente juntos com políticos, provavelmente para ter uma isenção fiscal, não sei se ele vai entrar nesse mérito, mas e ele está dizendo como que isso atrapalha, né, a possibilidade de ascensão financeira de outras classes, como uma enfermeira, um professor, etc, etc, etc. Ele está indo cada vez mais longe do tema que é o sucesso é uma ciência exata. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper, é só para a gente não deixar conceitos assim equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação à riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade porque não gera emprego. Ó, isso aqui é muito interessante, tá certo? É uma argumentação muito bacana. Eu vi que teve muita gente brava, né, com o professor. Não é problema falar que ele está retoricamente argumentando bem. Melhor dizendo, ele está retoricamente indo muito bem. A performance dele está muito boa retoricamente. Argumentativamente, eu não faço ideia se os dados que eles estão apresentando são verdadeiros, mas retoricamente, sim. Né? Retórica, existe essa distinção. Né, Vitor? Qual a diferença entre retórica e argumento? Né? Uma análise retórica é uma análise argumentativa. Né? O que eu faço aqui é uma análise retórica. A retórica, segundo o próprio Aristóteles, é você encontrar os dispositivos corretos para gerar convencimento naquela situação em relação àquela pessoa ou àquele público. Então, um ou outro dispositivo, um elemento na minha fala,
vai gerar mais ou menos convencimento a depender de com quem eu estou conversando. Isso é retórica. Não significa que o elemento que eu estou utilizando é verdadeiro, mas eu posso convencer mesmo assim. Isso é retórica. O argumento em si ele tem que ter cogência, tá certo? O que é a cogência? A cogência é a correlação entre as premissas e a matéria, né? A forma e a matéria. Então, a forma do argumento, o silogismo, ele tem que ser correto e a matéria do argumento também tem que ser verdadeiro. Isso é a cogência de um argumento. Não é uma análise que eu faço aqui. Aqui é uma análise meramente retórica, tá? Já falei várias vezes, mas se você quiser ver uma análise correta do ponto de vista pragmático e lógico, tem o canal do meu professor, do Vitor Vitorelius. Você pode ver análises lógicas por lá. Tá certo? Poderia um dia deixar todo mundo milionário, isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade, porque não gera emprego. Então aqui é bom, tá? Ele traz uma evidência do que ele fala, é isso que eu queria dizer. Ele fala algo e traz uma evidência de um caso concreto. Olha, existe uma bolha de bitcoins que gera isso, que gera aquilo outro, e quando ele traz o exemplo, ele não está trazendo exemplos pessoais, que muitas vezes é o que a gente chama de evidência anedótica, né? Eu não só nego imposto. Eu fiquei rico saindo da miséria. Mas eu conheço um primo, um tio, um parente meu que ficou rico, tal, saindo da periferia. Pode até ser que seja verdade, mas isso é o que a gente chama de evidência anedótica, né? Você não tem um comparativo. Quando ele cita uma empresa, um caso, algo que é palpável, que todo mundo pode ver, né? O seu tio, eu não sei o que aconteceu com a história do seu tio, etc e tal, ele tá trazendo uma evidência de fato. E isso é muito bom. Quando ele traz uma evidência do que ele fala, ele está mandando muito bem. Eu só quero voltar um pouco aqui. Com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Aqui o Flávio... Tudo bem, o professor interrompeu ele, mas aqui o Flávio deveria ter falado, não existe correlação entre alguém ficar rico, diretamente alguém tem que ficar pobre. Por quê? Aí o Flávio deveria ter explicado o porquê. E não tem esse porquê. Tudo bem que o professor dá uma interrompida, mas o Flávio poderia... Deixa eu só explicar o porquê. E aí trazer o argumento, né? Ficaria muito melhor pro lado do Flávio. Como o Flávio não faz isso, fica uma afirmação vazia. Eu falo assim, olha, não existe isso por causa disso. E não explico o porquê, não trago uma evidência do meu argumento, fica uma afirmação vazia. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem... A visão do professor é uma visão que eu entendo que seja uma falácia da falsa dicotomia, né? Ou as pessoas, ou as pessoas têm o mesmo tipo de privilégio para começar algo, ou alguém vai ganhar dinheiro e outra pessoa vai ficar pobre. Então, são esses cenários, né? Ou alguém está sendo explorado, porque é desigual, ou alguém está ganhando dinheiro e outra pessoa está ficando pobre. Não há um outro cenário possível, não existem camadas entre esses cenários. Não pode ter alguém, sei lá, que começou do zero como o Flávio e chegou lá mesmo sendo uma pessoa periférica. Então, na forma que o professor apresenta, me parece um apelo à dicotomia, né? A falsa dicotomia. Só existe esse cenário. Ou você tem os mesmos privilégios da pessoa, ou você vai ser explorada por ela. Se tem um bilionário ali, quer dizer que você vai ser explorado. Então, é um apelo à falsa dicotomia. É um estratagema retórico também. Todo mundo milionário, isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade, porque não gera emprego, mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal, quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Isso é muito bacana, né? Quando ele fala, olha, essa bolha de bitcoin gera algo inútil para o mundo, etc e tal, poderia estar gerando empregos, pagando salários justos para a sociedade. Quando ele traz isso, ele fala do gatilho de injustiça. Toda fala boa, né? Bom discurso, todo discurso que convence, ele necessariamente tem que ter um gatilho emocional. Você tem que falar sobre algo que toca a emoção dos outros. Olha, é injusto ter uma bolha de Bitcoin que gera muita riqueza, mas não gera emprego para ninguém. Isso é injusto. Quando ele coloca essa fala, ele faz apelo ao gatilho da injustiça. E a fala dele fica ainda melhor, porque ela tem um apelo emocional também. Esse professor tá indo muito bem, cara, né? Apesar de eu claramente não ser uma pessoa de esquerda, né? Eu tenho que concordar que ele tá indo muito bem, não tenho o que falar. Retoricamente, ele tá indo muito bem. O salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. Depois do golpe, né? Imagino que ele tá falando do impeachment da Dilma. É uma das conclusões óbvias do porquê que eu digo que ele é de esquerda. Você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó,
e ele fosse 5 vezes Você teria maior. que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto. Porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mais uma vez, tem a narrativa, né? O rapaz, ele faz uma generalização e fala assim, não é factível porque quem decide não quer pagar imposto. Por que não quer pagar imposto? Porque são milionários bilionários. O que está subentendido nessa fala do professor? Todo milionário bilionário não quer pagar imposto. Por isso que a gente tem... Por isso que isso vai acarretar, consequentemente, em desigualdade, porque as pessoas não pagam imposto devido, etc, etc. Então, é uma fala generalista, né? Ele faz uma fala generalista. Todo bilionário não paga imposto. O que se deduz da fala do professor é isso. Quando o Flávio Augusto fala, mas eu topo pagar imposto, ele está apresentando um exemplo em contrário, uma evidência contrária. Essa é a forma, uma das formas mais objetivas e intuitivas de você refutar uma generalização. Se eu falo assim, todo homem, o desejo de todo homem é se casar com uma mulher, eu faço uma fala generalista. Se aparece um homem que é gay, por exemplo, e casa com outro homem, ele acabou de refutar essa minha premissa generalista. O que o Flávio faz, intuitivamente, está correto. O professor faz uma fala generalista, todo bilionário, deduz-se da fala dele, todo bilionário não paga imposto, e o Flávio fala, mas eu pago imposto. Então ele apresentou uma evidência contra uma generalização. Tá certo, a reação do Flávio está correta, né? Mas nós vamos falar da postura do Flávio, porque ele tem uma postura muito passiva e o professor não para de abrir parênteses e vírgulas, e o Flávio não se coloca ali também. Isso é um dos pontos do porquê que tem tanto a sensação, além do professor estar retoricamente mandando muito bem. Isso é indiscutível. Mas além disso, a postura do professor está muito ofensiva, está uma postura bem ativa, né? E claro, isso muitas vezes vai mandar até mais do que o próprio argumento. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar. Então convence seus colegas que fazem lobby. Aí tem a rotulação, né? Os seus colegas fazem lobby, ou seja, eu estou rotulando o Flávio como fazendo parte de um grupinho que causa um problema, que é o lobby, né? Que vai causar o problema da sonegação, da evasão fiscal, enfim. Quando eu rotulo o outro, eu estou fazendo a estratagema 32. De Schopenhauer, né? Que é rotular, mas você faz parte de um grupinho que faz isso. Então, o professor ele tem uma estratégia argumentativa mais generalista, ele vai generalizando, botando o Flávio em grupos, e esses grupos fazem parte de outros grupos que fazem parte de generalizações, e todo bilionário não paga imposto. E você vai cair em generalizações como essa, e é muito mais fácil argumentar quando você generaliza, né? Porque toda generalização ela vai facilitar, você não precisa lidar com evidências contrárias, você não precisa lidar com tons de cinza, né, com meandros ali. Você generaliza, olha, todo esquerdista é desonesto. Então, a solução é você não ser de esquerda. Tá vendo como é fácil argumentar generalizando? Ou todo direitista é explorador. Então, se você quer justiça, é mais fácil você ser de esquerda. Tá vendo? É muito fácil generalizar. Então, o professor ele tem um tom de argumentação mais generalista. E o Flávio não se coloca também, não questiona isso, não coloca uma postura mais ativa para perguntar sobre isso. E aí o debate vai indo e o Flávio vai sendo engolido. Mas se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é os 5% da Gleice, é 20, 30. Que é teu nome mesmo? Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? Sei. É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois Porque mas eu vou te dar um exemplo. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Gleice que você está falando, está mencionando agora... Que é super conservador. Mas beleza. Esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. Aí todo mundo em volta dando risada da cara do Flávio, né? Porque o Luiz, ele foi esperto. Ele foi muito sagaz aqui. O Flávio achou que o Luiz ia pegar e falar, olha, realmente, 2 dias de tributação não é nada. Só que o Luiz falou, vamos tributar mais, né? Vamos aumentar ainda mais a aposta. Olha a reação do Flávio aqui, ó. Canto do lábio puxando aqui pra lateral, os olhos arregalados. Quando o Luiz dá essa resposta, o Flávio faz isso aqui. Uma reação de medo, né? Porque ele não esperava essa resposta. O que você faria se você estivesse no lugar do Flávio e você tá contando com o seu oponente falar uma coisa, ele fala outra, te pega de surpresa e todo mundo em volta tá dando risada? O que você faria? A verdade é que tem muitas formas de lidar com isso aqui. Tem muitas formas, né? Você pode devolver com uma pergunta, como o Flávio fez, mas contextualizando primeiro. Você pode questionar a resposta do oponente.
em vez de simplesmente aceitar. Tem muitas formas, mas se você não estuda retórica, persuasão, comportamento não verbal, você não vai saber como fazer isso. E eu quero te ensinar tudo isso sem vender uma porrada de curso para você. Não quero que você compre um curso de retórica, um curso de persuasão, um curso de linguagem corporal. Que você vai comprando todos os meus cursos, gastando dinheiro com cada um deles, para depois aprender tudo isso. Não, eu não quero que você faça isso. Eu tô aqui para te vender uma única oportunidade, um único acesso de você fazer parte de todo o conteúdo que eu já produzi de infoprodutos, tanto meus cursos de retórica, persuasão, linguagem corporal, autocontrole do nervosismo, tudo que eu já produzi, tudo que eu ainda vou produzir. Eu quero te vender uma chave de acesso único e vitalício. E eu vou te explicar isso numa aula gratuita, que é a nossa aula secreta da Black Friday Metaforando. Se você quer participar e quer entender como que você pode aprender tudo isso sem comprar uma porrada de cursos, sem ficar comprando um atrás do outro, se você quer entender como que você pode fazer isso numa aula gratuita, clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vem participar da nossa Black Friday histórica. Essa condição vai aparecer apenas lá e nunca mais, tá certo? Vamos seguir pro debate aqui. Acontece. Então, vamos lá. O que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio... Aí, mais uma vez, né? Generalista, né? Os ricos têm que pagar a conta, então a culpa é dos ricos. Eu criei uma história de nós contra eles, ricos versus o resto do mundo, ricos malvados, resto do mundo oprimidos, pessoas boas. Além de ser uma falácia generalista, ela é uma falácia que, mais uma vez, apela para a dicotomia, né? Só existem dois cenários. Ou os ricos pagam a conta, ou o mundo é cada vez mais explorado. Não há outra questão. Ou os ricos têm que se lascar, ou os pobres, o mundo vai ficar mal, o mundo vai ficar se lascando, etc. Então, é o apelo à dicotomia. Não existe tom de cinza, né? E como eu falo, seria maravilhoso se o mundo fosse fácil de resolver, né? Quando eu generalizo, a comunicação ela fica mais fácil, o argumento. É aquele ditado, né? Ah, não. Se você é de esquerda, ou você é canalha, ou você é desinformado. Percebe que não tem tom de cinza? Pode ter uma pessoa boazinha, uma pessoa boa, com boas intenções, que é de esquerda. Ah, se você é de direita, então ou você é fascista, ou você é desinformado. Mesma coisa, cara. Quando eu generalizo e apelo pra dicotomia, pra falsa dicotomia, tá? Isso aqui é falsa dicotomia. Eu não acredito, eu não conheço o tema, mas eu não acredito que a única solução seja os ricos pagam a conta. Ou o mundo fica ruim. Eu fujo geralmente de pessoas que apresentam argumentos que são muito dicotômicos. Ou isso ou não vai dar certo, né? Ainda mais quando um problema é geral, um problema que envolve o mundo. Quando eu apresento uma solução que ela é dupla, ou você faz isso ou isso vai dar errado, né? Ou se você não fizer isso que vai acontecer. Eu tendo a ficar assim, com o pé atrás, porque o mundo é complexo, as pessoas são complexas, cada um tem uma individualidade, não dá pra você resumir em duas opções apenas, sabe? Pode ter muito rico desgraçado, pode ter muito rico gente boa, pode ter muito rico que começou do zero, pode ter muito rico que é herdeiro, assim como pode ter muito pobre que a pessoa quer sempre tirar um proveito, pode ter muito pobre que não quer trabalhar mesmo, pode ter muito pobre que quer ir pro crime, pode ter muito pobre honesto, pode ter muito pobre que quer evoluir, pode ter muito pobre se matando de trabalhar, então assim... Difícil você generalizar em apenas duas opções. Por isso que eu acho que a falsa dicotomia, ela é complicada, cara. Sempre que eu vejo alguém nesse tipo de estratégia, eu fico meio com o pé atrás. Sabe que vai mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então são 9. Tudo bem, mas... Apenas um tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não. E a resposta do Flávio também é generalista, né? Bom, Luiz, o Brasil precisa dos ricos, né? Se os ricos não estão aqui, tem menos dinheiro aqui, né? Então, assim, os dois estão generalizando e isso acaba ficando difícil pro debate. Só para concluir o raciocínio, eu vou depois devolvo para você. Tá Perfeito. Tranquilo, tá? E vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? Presta atenção na postura do Flávio Augusto aqui, onde ele vai falar com o professor. Quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 8. O professor tá aqui, ó, com a postura séria, né, olhando pra frente, aqui o peito estofado, e o Flávio tá com a cabeça meio baixa, os gestos muito próximos do corpo, então já tem uma diferença em postura, né? O professor tá demonstrando muito mais confiança do que o Flávio. O Flávio, ele tem uma postura mais passiva, ele não tá indo muito pra cima. O professor ali.
800. O país não parou, diga-se de passagem. Não, mas não vai parar. Continuam cheios, mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Mais uma vez, né? Generalização e apelo à falsa dicotomia. Se tem bilionário no Brasil, tem gente sonegando. Se tem bilionário saindo do Brasil, tem menos sonegação. É a generalização. Todo bilionário sonega. A fala que você pode presumir, você pode deduzir, né, da fala dele é essa, né? Todo bilionário sonega. Se tem menos bilionário, tem menos gente sonegando. Se tem mais bilionário, tem mais gente sonegando. Então, ele já tem ali um apelo à falácia da falsa dicotomia e o apelo à generalização, né? Não, mas aí você está generalizando. Sim, não estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão, mas eu sei, mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Eu preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Não necessariamente você erra, mas quanto mais abrangente e complexo for um problema, difícil vai ser arranjar uma solução com base na generalização. Então, a gente está falando de um problema gigante, que é a desigualdade social, né? Um problema que afeta o mundo, as pessoas pobres, as pessoas que não têm condições de vida. Dificilmente a solução para isso vai ser uma generalização ou uma dicotomia, ou isso ou aquilo. É só você pensar em qualquer outro problema que afeta todo mundo. Aborto, por exemplo. É difícil você falar que a solução é dar uma resposta generalista. Por exemplo, então é só não abortar. É só as mulheres não abortar. É só não ter aborto em situação nenhuma que tá tudo certo. E casos de abuso, casos de crianças que são meninas que são abusadas, né? Crianças, meninas abusadas e estão correndo risco. E aí como é que fica, né? Essa questão. Ou o contrário. Não, o caso de aborto é só a mulher abortar sempre que ela quiser. O corpo é dela. Ela sabe o que é melhor pra vida dela. Pra resolver o aborto é fácil. É só deixar a mulher abortar ou você tá oprimindo ela. Tá vendo como não dá nem pra generalizar nem fazer falsa dicotomia? É só deixar a mulher abortar. E as pessoas que são mulheres que são irresponsáveis, saem tendo sexo adoidado e tem um inocente dentro da barriga dela, né, do útero dela, ela vai matar esse inocente? Então tá vendo como que não dá pra dar uma resposta generalista e nem usar o apelo à dicotomia, o falso, né, apelo à dicotomia, pra resolver um problema complexo e abrangente? Então aqui o Luiz, ele tá tentando trazer uma solução generalista, ele tá tentando generalizar, na verdade, e trazendo ali a falsa dicotomia. E o Flávio também tá generalizando. Então, eu concordo com o Luiz, não necessariamente generalizar é ruim para uma discussão. Não é. Acredito que não seja. Mas acredito que quanto mais abrangente for o problema que você está tentando solucionar, mais difícil é dar uma resposta generalista ou uma falsa dicotomia para resolver esse problema. Acho que é por aí. A OMC e a OCDE têm um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar... Olha a rotulação, né? Se o cara mudou de país e ele é bilionário, ele é evasor de divisa. Já usou a rotulação ali também, né? Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio. Ele não para não pagar imposto. Não, ele vai. Tá vendo? Essa é uma fala generalista. É o famoso espantalho, né? Se o cara é milionário e sai do Brasil é para não pagar imposto. Pode ter muitos e provavelmente tem muitos, mas é uma fala generalista. Por exemplo, eu falar assim, sei lá, uma pessoa que eu conheço vai me apresentar um namorado dela. O seu namorado é o quê? Estudante de sociologia. Onde que ele estuda? Na USP. Tá, qual é a orientação política dele? De esquerda. Não, então você não vai namorar com esse cara porque ele é vagabundo, não presta. Vê lá, estudante de humanas em universidade pública e de esquerda não presta. Tá vendo qual é uma falsa? Não, se o cara é estudante em universidade pública e é de esquerda, ele não presta. É a mesma coisa que, se o cara é milionário e muda do Brasil, ele realmente tá evadindo, fazendo evasão fiscal. Então a generalização, ela é ruim, cara. Ela é ruim, sabe? É pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E a principal destino do brasileiro é os Estados Unidos e ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza lá está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Não é. Vamos concentrar no nosso. É uma questão de causa e consequência. Não, vamos concentrar. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre? Olha a expressão de medo na cara do Flávio. Respirando fundo. Que no Brasil? Vamos. Aqui, ó.
O Flávio tá olhando para baixo, fazendo várias expressões de medo, e o Luiz tá com um sorrisinho na cara, né? Essa estratégia do Luiz é muito boa, é o estratagema número 20. Você percebe que uma pessoa é tímida, você começa a lotá-la de carga cognitiva, demanda cognitiva, faz pergunta, fala palavrão, fala alto, porque as pessoas que são tímidas, um pouco mais introspectivas, elas tendem a ficar desconfortáveis e começar a se perder muito mais fácil. Você vai dando um monte de demanda cognitiva para a cabeça dela fritar. Então o Luiz vai fazendo uma série de perguntas uma atrás da outra, né? E lembrando que até agora o tema "O sucesso é uma ciência exata", que é o tema desse trecho do debate, não foi debatido. Ah, mas indiretamente, tudo bem, só que um debate... O honesto a se fazer é você apresentar de maneira direta as suas premissas, mostrando como elas estão conectadas com o tema de primeira. Tá? Isso é uma espécie de caridade hermenêutica. Você abre a sua fala já mostrando, aqui tem a relação entre o tema, o que eu estou falando é aqui, e de maneira direta isso está relacionado. E não aconteceu, nem o Flávio puxou o debate para o tema, e muito menos o Luiz levou o debate para o tema. Né? Eles estão indo para outras janelas, para outros parênteses ali. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua Eu acredito, ao Shrug. Eu acredito, querida bomba nenhuma. Recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. A discussão moral, negativo. Há uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha... A postura de submissão, cabeça baixa. Isso aqui é uma postura de submissão, galera. O Flávio, ele tá sendo engolido e muitas vezes por conta da própria postura. A postura dele... O Flávio, assim, como eu falei no primeiro vídeo, ele veio para uma conversa. Ele veio para abrir perguntas e para falar do tema. Ele não veio para atacar ninguém. Ele não veio com pedras aqui, né? Já o Luiz, eu não posso dizer o mesmo. Eu acredito que o Luiz já tenha estabelecido uma estratégia boa para pegar os pontos fracos do Flávio e explorá-los para, de certa forma, desmoralizar o Flávio ali publicamente. E funciona, né? Você vê que todo mundo ali em volta tá rachando o bico da cara do Flávio. De maneira honesta, dentro daquilo que ela pode fazer, é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque, eventualmente, você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Luiz, se a lei criar parâmetros para isso... Vamos focar. Essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país. A resposta do Flávio também é generalista, né? Mas perceba que ele está falando uma família milionária sai, ele não está falando que todas as famílias saem, quer dizer que todo mundo fica sem emprego. Ele está definindo, olha, quando uma família sai, o que acontece é que aquela família para de empregar pessoas e para de gerar riqueza. Então o Flávio, ele tá generalizando, mas ele está sendo um pouco menos generalista. Ele está especificando um pouco mais do que o Luiz aqui. E passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro, o investimento não produz renda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Mas eu não estou falando de criptomoeda. Investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa por que você acha que está desindustrializando? Porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada, escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas porque eu tô tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que... Eu tô tendo uma visão que é global. Eu gostei da justificativa. Mas, de fato, né, o tema foi longe aqui. Saímos do tema faz tempo, né? Vamos ver se o Flávio consegue voltar pro tema que é o sucesso é uma ciência exata. Eu quero dizer para você, qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso Perfeito. tópico. Então argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que... Agora sim tá certo. Trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que me diga que é entrar por uma... A pessoa que aprende a ser honesta, a trabalhar desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. Então, isso aqui é interessante que a gente vai cair na definição do tema, né? O tema é, o sucesso é uma ciência exata e todo mundo pode aprender. Quem jogou o tema foi o Flávio, então o correto é a gente entender qual é a definição de sucesso que todo mundo pode aprender que o Flávio está se referindo. O Luiz deu a definição dele, né, de sucesso, que seria o quê? A pessoa aprender desde pequena a ser honesta, a trabalhar, etc e tal, e ficar rica. Isso seria a definição dele, ele está dizendo, então isso não vai acontecer.
Por isso que por isso que a premissa está errada e não é verdade, etc e tal. Só que eu não sei se essa é a premissa do Flávio. E quando a gente vai debater, a gente tem que debater na premissa do nosso oponente. Se ele levanta uma premissa e nós somos o oponente negador da premissa, meu oponente é o afirmador e eu sou o negador, eu tenho que debater e negar a premissa do oponente. Eu não posso negar algo que o oponente não falou, né? Mas vamos seguir aqui. Carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Aí tem aí o sarcasmo, né? Mas ensinar alguém o sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém. E essas pessoas... Ser honesto, estudar... Então, o Luiz, ele tá trazendo as definições dele do que é o sucesso. Elas não estão ficando milionárias. Não é? E essas pessoas, se aprenderem essa definição que o Luiz traz, elas ficarão milionárias. Então, pro Luiz, o debate está girando em torno disso. Pro Luiz, é como se o Flávio Augusto tivesse dito na frente dele o seguinte: Luiz, o que eu defendo é que se você desde pequeno aprende a ser honesto, estudar, trabalhar, ter disciplina, você vai ficar milionário. E o Luiz está dizendo, não, Flávio, você está errado, porque tem pessoa que aprende tudo isso e não fica milionário. Então, é como se o Flávio tivesse dito isso. E o Flávio não disse isso até agora. Eu quero ver qual é a definição de sucesso do Flávio, porque o Luiz está trazendo a dele, e não é a definição do oponente, que é o Flávio. É só esse o caminho das pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, você... Mais uma vez, a falsa dicotomia. Se você fez tudo isso e ficou rico, não ficou milionário, né? Porque o Luiz usa a palavra milionário, então você é privilegiado. Ou você é privilegiado, ou você não vai ficar milionário. A dicotomia, sempre. Ou A ou B, né? Como se o mundo fosse preto e branco. Se eu posso dividir cor de pele, de gênero, legal, de nacionalidade. Eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Você gostaria? Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é... Tá, então parece que a definição do Flávio tem alguma coisa a ver com você melhorar, ter uma melhora na sua receita, não necessariamente se tornando milionário. Parece que a definição de sucesso do Flávio é essa. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não, mas pirâmide... Nossa, o Flávio ficou putaço. Os olhos pucaiados, arregalados ali do Flávio, na expressão genuína de raiva. Aqui o Luiz faz um argumento por associação, né? Então, ele coloca na mesma frase, não é vendendo curso, não é fazendo pirâmide, esquema de pirâmide, nem vendendo curso. Bom, se as coisas estão na mesma frase, quer dizer que elas são muito próximas uma da outra, né? Quando eu cito elas como duas possibilidades. Você falou que eu vou, sei lá, me tornar milionário, então, tá, o que eu tenho que fazer? É esquema de pirâmide ou é vender curso? Então, eu tô colocando as duas como muito próximas. Como se... Tem muita fala assim, cara, assim, essa fala ela realmente é ruim quando eu aproximo as coisas e tento reduzi-las ou simplificá-las como se fossem a mesma, ou como se tivessem os mesmos elementos, né? A falsa analogia, né? A falácia da falsa analogia. Então, como se fala assim, olha, você, sei lá, tô puxando a questão de esquerda porque o rapaz aqui é nitidamente de esquerda. Mas a pessoa, ela estudou em universidade pública. Vou te ensinar como ser um intelectual. Aí eu viro pra você e falo assim, você é um professor de universidade pública, né? Eu viro pra você e falo assim, tá, é pra eu virar um militante de universidade pública ou é pra eu virar um drogado de universidade pública? Percebe? Eu tô colocando as duas coisas. É pra eu virar um drogado ou só um militante? É pra eu virar um militantezinho drogado ou um estudante de universidade pública? Percebe como eu coloco as coisas no mesmo grupo, como se elas fossem equiparáveis, iguais? Então a gente tem aí uma espécie, não me parece muito, né? Não acredito que seja, mas me parece a falácia da falsa analogia. Né? Não, perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente. Foi. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital especulativo? Não, eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são incompetentes? É uma questão de performance. Mais uma vez a gente vai para a dicotomia, né? Ou todo mundo fica rico, ou se alguém não fica rico, quer dizer que a culpa é do sistema, sei lá do que, né? As pessoas fazem seu método. Tá, então ou o seu método vai dar certo, todo mundo tem que ficar rico para o seu método necessariamente dar certo, ou o seu método está errado. Quantas pessoas fazem, sei lá, escolinha de futebol? Quantas passam numa peneira de futebol? Né? Quantas pessoas se matriculam? Vamos lá, quantas pessoas se tornam faixa preta de karatê? Ou de qualquer outra arte marcial? Quantas viram campeãs em torneios? Então, assim, isso não tem a ver com o método, né? Mas se todo mundo treinar esse método, para esse método ser validado, todo mundo tem que treinar ele, todo mundo tem que ser campeão de torneio, senão o método não tá validado. Não, tem muitas variáveis aí envolvidas. O ser humano é muito complexo, né? Pelo amor de Deus. Questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e
150 milhões de brasileiros, não. Eventualmente, eu vou te dizer que... Vocês ouviram. Não. A gente é incompetente ou preguiçoso. Eu posso terminar de... A gente é incompetente ou preguiçoso. Falácia do espantalho, né? O Flávio não fala isso em momento nenhum. Posso terminar de falar? Por favor. Eventualmente... E aí as pessoas em volta dão risada e tal. O Flávio ficou pistola, etc e tal. Mas aqui, o ponto é, o Luiz ele tá pegando a definição de sucesso que não foi a definição do Flávio, né? O Flávio ele apresenta a definição de sucesso dele aqui, ó. Eu aprender, lugar, Amanda, tenho propriedade para dizer que é possível aprender a sair dessa situação e entrar numa situação melhor. E eu te explico como. É possível sair de uma situação ruim de vida e entrar numa situação melhor. Essa é a definição de sucesso do Flávio, né? E você pode aprender isso de várias formas, segundo o que ele vai falar aqui. Perceba que ele não está dizendo é você ser honesto, bonzinho, ter disciplina, e que você vai ficar milionário. Perceba que ele não está dizendo nem que você vai ficar milionário. Ele está falando assim, olha, eu consigo te ensinar de maneira exata como você pode sair de uma situação da sua vida ruim e ficar numa situação melhor, financeiramente. Né? Ele está falando sobre isso. Então, quando o Luiz pega e reduz não, Flávio, mas por que você tá me falando que tem que se eu estudar o seu curso, se eu fizer isso eu vou ficar milionário e tem gente que não fica milionário, você tá errado? Ele tá fazendo uma falácia do espantalho. Porque não é a premissa do Flávio. O Flávio não está dizendo que todo mundo que estudar ou que aprender ou que a ciência exata que pode ser aprendida é se tornar milionário. A pessoa se estudar isso vai se tornar milionário. Não é isso que o Flávio tá dizendo. Quando eu altero as palavras do meu oponente e bato naquilo que eu alterei e clamo que refutei meu oponente, eu estou batendo no espantalho, eu estou performando a falácia do espantalho. Então, o mais adequado aqui seria você ver, né, o Flávio, o Luiz, a pessoa que está debatendo, ver qual é a premissa original do oponente. A sua premissa é essa, então a gente vai debater em cima dela. E aí sim, fazer uma refutação. Isso sim seria uma refutação correta. O que o Luiz faz ali é jogar para a galera, né, fazer a piada e alterar as palavras do Flávio, né? Então, se a gente não ficou milionário, quer dizer que nós somos vagabundos, incompetentes, preguiçosos, né? Coisa assim. Eventualmente, eu vou te dizer que... Vocês ouviram. Não. Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Eu posso terminar de falar? Então, se a gente não ficou milionário, quer dizer que a gente é incompetente ou preguiçoso. Em que momento que o Flávio Augusto falou isso? Olha, eu vou te ensinar como fazer um método aqui, eu vou te ensinar um método de como ficar milionário. Se você não ficar, você é vagabundo, incompetente e preguiçoso. Que momento que o Flávio Augusto falou isso, cara? Então aqui o Luiz, ele performa a falácia do espantalho, né? Infelizmente é uma falácia muito utilizada em debates. Esse tipo de debate na internet, né? O pessoal utiliza muito. Pega aquilo que eu não disse, bate naquilo que eu não disse, clamando o que me refutou. Então a famosa falácia do espantalho. É isso aí, pessoal. Temos aí a análise do trecho que vocês tanto queriam. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender como se comunicar melhor, como analisar a retórica das pessoas que estão debatendo com você e como entender isso para desenvolver mais persuasão, para conseguir ter uma comunicação que gere mais confiança, você pode participar da nossa aula gratuita da live secreta Black Friday Metaforando. Lá eu vou te explicar como aprender tudo isso sem ter que ficar comprando cursinho e atrás de cursinho de comunicação para se tornar um bom comunicador, para controlar o seu nervosismo quando você vai falar e começar a transmitir confiança. Se inscreve no link que tá aqui na descrição, tá certo? Ou no primeiro comentário fixado. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá. Valeu!